Você sabe o que é sistema nervoso? Para que ele serve? Qual a sua anatomia? Como ele funciona? Não, vem comigo que eu vou tirar todas as suas dúvidas agora. Para começar, imagine o sistema nervoso como se fosse a internet do corpo. Ele conecta tudo: cérebro, músculos, sentidos. É tipo Wi-Fi, que nunca cai, ou quase nunca, né? Ele se divide em duas partes. O sistema nervoso central, que tem o cérebro, o chefão, né, o CEO da parada e tudo mais, e a medula, que funciona como a estrada que leva e traz mensagens. E o sistema nervoso periférico, que são os cabos que ligam a central ao corpo todo, tipo tomadas e fios puxando energia para os cantos mais distantes. Agora, para entender melhor, a gente precisa lembrar o que é uma célula. Célula é tipo o tijolinho básico da vida. Tudo no nosso corpo é feito delas: músculo, osso, pele, cabelo, até a unha que você rói na hora da prova, por exemplo. Aí entram as estrelas do sistema nervoso, que são os neurônios. Eles são as células que fazem a comunicação rolar. Pensa neles como se fossem fios de WhatsApp, mandando mensagem o tempo todo, aquele contatinho, né? Sem parar. Eles têm três partes principais: o corpo celular, que é tipo o servidor central, onde a energia e as funções ficam organizadas; os dendritos, que são tipo antenas de Wi-Fi recebendo sinal; e o axônio, que é como o cabo que leva a mensagem para frente. Quando o neurônio fala com outro, acontece a sinapse, que a gente vai ver mais pra frente, que é tipo aquele momento em que uma notificação chega no seu celular, rápido, automático, e você já está reagindo. É por causa disso que a gente sente dor, lembra de músicas, corre quando o professor fala valendo nota ou até responde aquele meme na hora. Então, resumindo o rolê, o sistema nervoso é a rede que manda em tudo. A célula é o tijolinho básico que constrói o corpo, e os neurônios são as células que fazem a conexão master, mantendo a gente ligado 24 horas por dia. E aí, gostou? Se liga só nessa parada aqui que eu vou explicar agora. Você já parou para pensar de onde vêm os seus pensamentos? A resposta lógica que logo associamos para essa pergunta seria o nosso cérebro. E sim, digamos que é uma resposta bruta e talvez vaga que explica pouco do funcionamento do nosso corpo. Mas você já parou para pensar como funciona essa coisa que não é possível palpar e que chamamos de consciência? A curiosidade sobre seu funcionamento nos conecta ao que há de mais humano e o desejo de entender quem somos e como, a cada instante, nosso corpo traduz um universo em experiência viva. Nesse sentido, eu apresento você a um neurônio, que ele é basicamente uma célula que compõe o sistema nervoso e que está relacionada ao processamento e transmissão de informações. Ele é considerado a unidade básica e funcional do sistema nervoso, e essa célula, ela possui uma morfologia muito característica, onde sua membrana plasmática ela possui a capacidade de gerar um impulso nervoso. Os neurônios, em sua grande maioria, eles possuem tipicamente a divisão de três componentes básicos, sendo eles o corpo celular e dois tipos de prolongamentos citoplasmáticos, os dendritos e os axônios. Bom, a primeira estrutura que nós conseguimos observar num neurônio são os dendritos, que são esses prolongamentos finos que parecem com fios de cabelo e que geralmente são ramificados. Eles têm a função de receber e conduzir os estímulos provenientes de outros neurônios ou de células sensoriais. Essa parte onde os dendritos começam, ele denomina-se de corpo celular. Essa estrutura, que ela é muito parecida com o olho, ela é o núcleo. Pois, como eu já expliquei, o neurônio ele é uma célula, e células eucariontes, como é o caso do neurônio, possuem sim um núcleo. Logo abaixo do corpo celular, nós temos esse filamento. O nome dele é axônio, e ele transmite os impulsos nervosos provenientes do corpo celular, e uma grande curiosidade é que ele varia de tamanho nos diferentes tipos de neurônio. Nos vertebrados, em alguns invertebrados, os axônios são cobertos por uma bainha isolante de mielina, onde ele toma a designação de fibra nervosa. Entender a estrutura de um neurônio nos ajuda a compreender como nosso corpo ele percebe o mundo, reage a estímulos e até como surgem nossos pensamentos. Então, na próxima vez que você pensar em aprender algo novo ou simplesmente sentir uma emoção, saiba que por trás de toda essa orquestra tem milhões de carinhas desses se comunicando. Pensamos no cérebro, logo imaginamos os neurônios. Mas, e se eu te dissesse que os neurônios não trabalham sozinhos? Hoje,
vamos conhecer os heróis silenciosos do sistema nervoso, as células da glia. Glia vem do grego e significa cola. Durante muito tempo, achavam que essas células apenas colavam os neurônios uns aos outros. Mas hoje sabemos, as células da glia fazem muito mais do que isso. Segundo Ângelo Machado, no livro Neuroanatomia Funcional, elas compreendem células que ocupam os espaços entre os neurônios, com funções de sustentação, revestimento, isolamento, modulação da atividade neural e defesa. E tem mais. No cérebro humano, há quase tantas células da glia quanto neurônios, ou até mais, dependendo da região. Agora, vamos conhecer os principais tipos de célula da glia e suas funções com base no livro Neuroanatomia Funcional do Ângelo Machado. O primeiro tipo são os astrócitos, que são os maiores e mais abundantes. Eles alimentam os neurônios, regulam o ambiente químico e ajudam na formação da barreira hematocefálica, que é uma barreira que impede que o sangue entre em contato com o neurônio e o mate, já que o neurônio é vulnerável ao sangue. O segundo tipo, os oligodendrócitos, são bastante parecidos com as células de Schwann, pois essas são as isoladoras elétricas. Elas produzem a mielina, que é uma bainha que envolve o axônio do neurônio, que permite que os impulsos nervosos viajem mais rápidos. A diferença de uma para outra é que os oligodendrócitos se encontram no encéfalo e na medula espinal. Já as células de Schwann são encontradas nos nervos do corpo. O quarto tipo são as microglias, que são os soldados do sistema nervoso. Eles detectam invasores, removem células mortas e ajudam na resposta imunológica, contribuindo para que a transmissão de informação de um neurônio para outro não sofra interferência. O quinto tipo das principais células da glia é as células ependimárias. Elas revestem os ventrículos cerebrais, que são alguns espaços que tem dentro do cérebro, onde é produzido o líquido cefalorraquidiano. Esse líquido ele protege e nutre o cérebro. Enfim, sem as células da glia, os neurônios não funcionariam direito. Elas são como uma equipe de apoio essencial. Elas limpam a sujeira, entregam os nutrientes, protegem e garantem que tudo funcione com precisão. Então, da próxima vez que pensar no cérebro, lembre-se, os neurônios brilham, mas quem sustenta o show são as células da glia. Os neurônios da medula espinal podem ser divididos em três de acordo com as funções, sendo motores, sensoriais e interneurônios. Os neurônios motores, também conhecidos como neurônios eferentes, transmitem impulsos do sistema nervoso central para os músculos e as glândulas, controlando nossos movimentos musculares e secreções. Os neurônios motores, eles são multipolares. Isso quer dizer que cada um tem um axônio e vários dendritos. Os neurônios sensoriais, também chamados de neurônios aferentes, captam as informações sensitivas do ambiente ou do corpo e as conduzem ao sistema nervoso central. Um exemplo é quando uma pessoa toca uma superfície quente com a ponta dos dedos. Os neurônios sensoriais ativam e enviam sinais para o resto do sistema nervoso, fazendo com que afaste os dedos da parte quente. A maioria dos neurônios sensoriais são pseudo-unipolares. Isso quer dizer que tem apenas um axônio dividido em dois ramos. Os interneurônios são aqueles que ficam no meio, realizando a comunicação entre os neurônios motores, os sensoriais e entre si, formando circuitos complexos essenciais para as funções mais complexas do sistema nervoso. Assim como os neurônios motores, os interneurônios também são multipolares. Agora que já entendemos as partes do neurônio, vamos falar de algo essencial: as sinapses e as terminações sinápticas. Elas são como as pontes de comunicação entre os neurônios. Sem elas,
as mensagens que o cérebro envia nunca chegariam ao destino. As terminações sinápticas ficam na ponta do axônio e funcionam como verdadeiras portas de saída do neurônio. Dentro delas existem pequenas bolsas chamadas vesículas, que armazenam substâncias químicas conhecidas como neurotransmissores. São esses mensageiros que permitem que a informação seja passada para outro neurônio ou para um órgão efetor, que pode ser um músculo ou uma glândula. O ponto onde essa comunicação acontece recebe o nome de sinapse. Podemos imaginar a sinapse como uma ponte de ligação entre dois neurônios. Quando o impulso elétrico percorre o axônio e chega até a terminação sináptica, as vesículas liberam os neurotransmissores em um espaço minúsculo, que é chamado de fenda sináptica. Esses neurotransmissores atravessam a fenda e se ligam a receptores no próximo neurônio. A partir disso, um novo impulso elétrico é gerado e a mensagem segue adiante. É importante salientar também que existem dois tipos de sinapses, a química e a elétrica. A sinapse química é a que acontece na maior parte do corpo. Nela, os neurônios se aproximam um do outro, mas não chegam a se tocar. O neurônio antes da sinapse se chama neurônio pré-sináptico. Já o neurônio depois da sinapse se chama neurônio pós-sináptico. E o espaço entre esses dois neurônios se chama fenda sináptica. As sinapses do tipo química são unidirecionais, vão sempre do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico, e as terminações do neurônio pré-sináptico se chamam de botões terminais. E as sinapses químicas acontecem através de neurotransmissores, que serão mensageiros no processo de comunicação entre os neurônios. Já na sinapse elétrica, os neurônios estão extremamente próximos e possuem proteínas que são chamadas de conexinas, que se unem formando canais que permitem a passagem de um neurônio para o outro. Esses canais se chamam junções comunicantes ou junções do tipo gap. E a sinapse elétrica é bidirecional. Ela permite a passagem da informação de uma forma bidirecional. E esse tipo de sinapse vai acontecer em partes restritas do nosso encéfalo e tem uma velocidade extremamente rápida devido às conexinas. Para facilitar o entendimento, pense em um jogo de revezamento. O neurônio pré-sináptico é o que envia a mensagem, sendo ele o corredor inicial, aquele que irá passar o bastão, e o bastão irá representar os neurotransmissores que passam na fenda sináptica. E o próximo corredor é o neurônio pós-sináptico, que será aquele que recebe e irá continuar a corrida. Uma outra comparação também que pode ser feita é com o aplicativo do WhatsApp. Você aperta para enviar a mensagem, que seria o impulso elétrico, e a mensagem passaria pela internet, que seria a fenda sináptica, e depois ela chegaria no celular do seu amigo, que seria o próximo neurônio. Ainda com relação aos neurotransmissores, é importante salientar que existem diferentes tipos deles, com diversos papéis importantes, sendo a dopamina, que está ligada ao prazer e à motivação, a serotonina, que está ligada ao humor e ao bem-estar, a acetilcolina, que está ligada aos movimentos musculares, e o glutamato, que está ligado à memória e ao aprendizado. É importante entender que cada substância química vai desempenhar um papel fundamental em uma função específica para o corpo e para a mente. As sinapses e terminações sinápticas são, portanto, as grandes pontes de comunicação do nosso encéfalo. Sem elas, não haveria pensamento, emoção, aprendizado, nem movimento. É como se cada ideia, cada lembrança ou cada gesto fosse resultado de milhões de sinapses acontecendo ao mesmo tempo, mantendo a nossa mente ativa e o corpo funcionando. Então vamos lá. Para recapitular, o sistema nervoso é um conjunto de órgãos, tecidos e células que controlam as funções do corpo. Ele é responsável por captar estímulos do ambiente, processar informações e gerar respostas. Ele se divide em sistema nervoso central, que é o cérebro e a medula espinhal,
e o sistema nervoso periférico, que são os nervos e gânglios. No dia a dia, o sistema nervoso está presente desde os movimentos voluntários, andar, falar, escrever, aos movimentos involuntários, os batimentos cardíacos, a respiração e a digestão. Também estão associados às nossas sensações: tato, visão, audição, as emoções, tomar as decisões e raciocínio. As células neurais são conhecidas por neurônios, são responsáveis pela condução de impulsos nervosos, e as células da glia, que dão suporte, nutrição, proteção e ajudam na comunicação entre os neurônios. As principais estruturas do neurônio são o corpo celular, que contém o núcleo e as organelas, os dendritos, que recebem estímulos e levam sinais ao corpo celular, o axônio, que conduz impulsos nervosos para outras células, a bainha de mielina, que acelera a condução do impulso, e as terminações sinápticas, que transmitem sinais para outros neurônios, músculos e glândulas. Os neurônios podem ser sensitivos, motores e interneurônios. Os sensitivos, também conhecidos como aferentes, levam informações do corpo para o sistema nervoso central. Os motores, que são os eferentes, levam comandos do sistema nervoso central para músculos e glândulas. E os interneurônios fazem conexões entre neurônios, atuando no processamento da informação. As células da glia, como também vimos no decorrer do vídeo, são conhecidos como os astrócitos, responsáveis pela nutrição, sustentação e barreira hematoencefálica, os oligodendrócitos, que formam a bainha de mielina do sistema nervoso central, as células de Schwann, que formam a bainha de mielina do sistema nervoso periférico, as microglias, que são responsáveis pela defesa imunológica do SNC, e as células ependimárias, que revestem os ventrículos e produzem o líquido cerebroespinal, que é o líquido cefalorraquidiano. Por fim, temos a sinapse, que em suma é o ponto de comunicação entre dois neurônios ou entre neurônio e outra célula. Existe a sinapse elétrica, que os sinais passam diretamente por junções entre células, ela é mais rápida, e temos a química, que é mediada por neurotransmissores que atravessam a fenda sináptica, é a mais comum.